líder, não seja confuso. O seu time vai perceber, você vai se entregar e isso vai ruir com a tua carreira. Pode até já estar ruindo. Seja muito bem-vindo, você está com Patrícia Dias. Bem-vindos ao Minutos de Mentoria, esse espaço todas as quintas-feiras onde a gente se reúne para que a gente faça uma excelente liderança, para que a gente forme pessoas e se conecte genuinamente com elas, para que os nossos resultados não sejam apenas nos números, mas que elas ultrapassem essa fronteira. E que fronteira é essa? As pessoas. Porque os resultados, eles virão, eles acontecerão e serão muito melhores, dobrarão até se as pessoas estiverem verdadeiramente engajadas, porque todos ganham. Ganha você líder, ganha o seu time, ganha a empresa, ganha todo mundo. E isso está nas suas mãos. Acredite você. Muito bem, o que acontece? Por que eu falo de confusão? Porque é muito comum você ver hoje líderes confusos na sua fala, na sua comunicação, no seu comportamento. Então, essa confusão, ela é muito ruim para a gestão. Ela é muito ruim para os resultados. Ela adoece pessoas, ela te adoece. Ela faz com que os resultados sejam oscilantes, ou no mínimo massacrantes, sabe aquela coisa ruim que parece que você tem que estar ali matando um leão por dia para provar o quanto você é forte. Pois é, falta muita clareza. Uma liderança confusa, ela é uma liderança que não tem clareza nas palavras, na direção. Detalhe, ela abala o time. É incrível como existem muitos líderes que não percebem que o seu time está abalado. E os que percebem que o time está abalado, eles alegam que o time não é bom, que as pessoas não são boas, que o processo é ruim. Ele não consegue atribuir para ele a falta de conexão, a falta de resultado, o turnover, ou até mesmo alguns adoecimentos. Tudo bem, existem intenções. Muitas vezes a gente tem intenção de acertar, mas por falta de ferramentas, por falta de capacitação, erra-se e erra-se muito. E tem um detalhe, nós estamos lidando com vidas. Então quando você lidera pessoas, quando você está diante das pessoas, quando você direciona as pessoas, quando você fala com as pessoas, você se conecta diretamente com o íntimo dela, com a crença dela, com o momento que ela está vivendo, com as emoções dela, ou seja, o impacto do líder é muito grande. Eu estou sempre falando isso. São poucos os líderes que entendem o real impacto que causam nas pessoas. Alguns usam de má fé, sabe até o impacto que tem. E é por isso que muitos vivem prometendo coisas para enganar e ter resultados a curto prazo. Essas promessas, elas podem ser por uma má intenção, sabendo que não vai cumprir de jeito nenhum. E elas também podem ser por uma boa intenção, porque ele acredita que se ele prometer agora, ele vai correr atrás e as coisas vão acontecer. Então é a promessa que a gente chama de a curto prazo. E essas promessas, elas não são boas, porque no primeiro momento as pessoas ficam engajadas, as pessoas ficam felizes, as pessoas, o meu líder tá do meu lado, ele tá comigo, ele tá ali, ele tá firme, ele tá lutando, ele tá brigando por mim. Mas lá na frente, e é curto esse lá na frente, você não vai conseguir prometer. Aliás, você não vai cumprir com o que prometeu. E isso vai ficar muito ruim. Você vai perdendo credibilidade, o seu time não vai acreditando mais em você. Você aumenta a insegurança, você desperta medo, raiva, angústia. Isso é muito ruim para um resultado para o time. Tudo bem, existem líderes que até que conseguem, no meio de toda essa confusão,
trazer bons resultados, mas a que preço? É essa a pergunta que eu faço sempre. A que preço para você? A que preço para o seu liderado? Que legado você quer deixar? Que mancha, que marca, que cicatriz você quer deixar nessas pessoas? Eu lembro, meu primeiro emprego foi muito interessante. Eu estava lembrando disso, conversando com um mentorado, trocando figurinhas, tem muitos momentos desses que são riquíssimos e saem grandes estratégias desse momento. Nós estávamos falando desse adoecimento nas empresas, de todo esse processo que vem ocorrendo, e pessoas que também estão entrando doentes dentro da empresa e que muitas vezes não é possível diagnosticar no primeiro momento. Muitos até disfarçam muito bem, enfim. E é engraçado que no meu primeiro emprego eu fiz amizade com um rapaz chamado Alex, gente boníssima. Mas ele era um cara, ele era muito talentoso, um vendedor de primeira, tinha sonhos, muita boa intenção. Mas ele tinha uns gaps, assim, de responsabilidade com o horário. Ele dormia tarde, tinha problema de insônia, tinha dificuldade para acordar, ele era muito vespertino. Então, acordar cedo para ele era um problema. Tentou negociar na empresa alguns horários, mas não conseguiu, enfim. E aí, naquela época, década de 90, foi um desafio muito grande, porque os líderes eram muito carrascão, faca na caveira, né? Hoje tem alguns mais comedido, porque nós temos muitas leis, né? Então, aí a gente está falando que, então, não se há mudança, se há leis, né? Então, existe uma coisa talvez um tanto disfarçada. Sim, tem, mas não são para todos, né? De certa forma, ali ela ajuda a educar, porque se você começa a ter muita dificuldade também, automaticamente você vai buscar. Alguns não são para todos, mas existem muitas pessoas que buscam. Eu vejo isso pelo meu time de mentorados. Muitas pessoas buscam, empresas buscam para essas pessoas. Esses líderes também, né, na sua individualidade, vão buscar, querem estudar, querem ser melhores. Então, isso não dá para generalizar que são todos os líderes que não buscam, mas ainda existe um grupo muito seleto, né, pequeno em relação ao que existe, que busca. Muito bem, e esse gerente, ele era um cara muito carrasco, ele cobrava, fazia ameaças, estava o tempo todo ali esmagando todo mundo, e ele fazia muitas ameaças pro Alex. Mas o que aconteceu? O Alex, ele tinha muito medo também de perder o emprego, morava sozinho com o irmão, não tinha mãe, então ele ficava com medo de viver isolado, de não conseguir emprego, e ao mesmo tempo que ele estava ali travando uma guerra com as suas competências pessoais, suas responsabilidades de acordar cedo, não buscava ajuda, Bom, naquela época pouco se buscava ajuda para entender por que eu estou com insônia, por que eu tenho problemas, enfim. O fato é que a pressão que ele sofreu dias antes foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a ordem foi: 1 minuto que você chegar atrasado, você não entra mais aqui, você estará dispensado. Bom, não sabemos se isso iria acontecer de fato, mas ele acreditou que isso iria acontecer. E aí o irmão dele viu que ele não tinha levantado, chamou. Quando ele olhou no relógio, ele deu aquele salto quântico. Ele tinha um Fusca, pegou o Fusca e saiu a milhão para ir trabalhar, enfim. Não conseguiu chegar no trabalho. O acidente que ele sofreu fez com que ele fosse a óbito. Então, veja, aí existiam muitos rumores, até gostaria da sua opinião. Esse gerente foi culpado? É muito desafiador esse julgamento. Porque, de um lado, sim, uma pressão muito grande, mas naquela época não tinham leis, naquela época isso, de certa forma, funcionava. As empresas gostavam, era bom, trazia ali um certo medo, as pessoas faziam por uma certa insegurança, por medo, mas faziam, de certa forma. Mas também existia uma falta de comprometimento, né? Não tinha aquela coisa, não, peraí, deixa eu me organizar, eu preciso chegar no horário, independentemente de qualquer coisa. Mas, e aí eu não estou entrando no julgamento apenas do culpado ou não culpado, mas existe uma coautoria, porque isso poderia ter sido conduzido de uma forma diferente. E às vezes eu fico aqui pensando que, de certa forma,
Eu tenho ainda um contato um pouco distante, até por saber onde esse senhor está trabalhando. Então, eu sei onde ele... E ele é um homem ferido, nitidamente, teve AVC, está envelhecendo muito mal. Então, a gente não sabe o que acontece na vida dessa pessoa. O que depois veio na cabeça dela para ela entender o quanto de vidas ela tinha, né? Que aí a gente fala de acumular os karmas. Então, a gente tem um peso muito grande, uma coautoria em nossa liderança em relação às pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Cuidado muito grande com cobranças infundadas, né? Vamos entender realmente a minha cobrança. Estou cobrando porque eu estou sendo cobrado? Estou cobrando porque eu preciso mostrar que estou cobrando? Estou cobrando porque alguém precisa ver que eu estou cobrando? O sponsor, o dono, enfim, eu se sou dono, eu se sou CEO, eu se sou empresário, eu sou um líder. Eu estou cobrando porque eu tenho que cobrar, mas espera aí, se eu distribuo mal as tarefas, se eu não tenho direção para distribuir tudo aquilo que eu preciso colocar de tarefa para as pessoas, as atribuições, e ao mesmo tempo estou cobrando de pessoas que na verdade nem era para estar fazendo aquilo que eu supostamente, autocraticamente mandei fazer. Então, quer dizer, será que as minhas cobranças elas têm fundamento? Será que tem fundamento eu pedir favores pessoais para os meus liderados? Para eles poderem me ajudar, para eles poderem, né? Porque eu sou seu chefe, estou mandando, estou pedindo, tal. Dando carteirada da sua hierarquia, do seu cargo para inibir as pessoas. Então, para conseguir resultados, para o seu bel prazer, para o seu próprio ego, para afagar, enfim. Bom, o fato é que se a liderança for confusa desse jeito, dessa forma, o time, ele espana, ele adoece, ele não te respeita. Isso não contribui positivamente. Então, cara, se você pode fazer uma gestão louca, confusa, desconexa, é evidente que dá para mudar a regra do jogo a partir do momento que a gente busca soluções, que a gente busca ser melhor, que a gente começa a adotar ferramentas mais qualitativas. Existem empresas que é recheada de processos por conta de uma liderança tóxica, por conta de uma liderança confusa. E às vezes ela não é tóxica no sentido da intenção, mas é a maneira com que ela aprendeu que tem que cobrar, que tem que fazer, que precisa. Às vezes é top-down, às vezes ela está recebendo uma ordem de cima e não está sabendo filtrar. Às vezes a ordem não é essa, mas ela está passando da forma que ela entende, por insegurança, por medo, por estresse, por cansaço. Então é muito importante o autoconhecimento nesse momento. Como eu coloquei nos vídeos anteriores aqui das quintas-feiras, é legal maratonar se você está chegando de primeira nessa, é legal ver desde o primeiro, para você entender que uma boa autoavaliação é muito importante com muita frequência. Então, caminhos que você pode seguir, como, por exemplo, ser mais específico nos seus pedidos, lembrar que você está lidando com pessoas e que cada pessoa passa por momentos difíceis na sua vida. Não estou dizendo que você tem que transformar a sua empresa num lugar onde seja, como chama? Um lugar, tem um nome, uma instituição de caridade, né? Não estou dizendo isso. Mas é importante você olhar o ser humano e tentar ajudar, porque com certeza absoluta essa pessoa tem grandes competências. Aprender a distribuir melhor as tarefas, usar ferramentas de poder que façam com que você distribua essas tarefas. Use fluxogramas, use programas que possam te ajudar. Existem muitas ferramentas que possam te ajudar a passar uma mensagem clara, objetiva, realmente dentro daquilo que as pessoas podem fazer, certificar se as pessoas têm competência para isso, têm talento para isso, se elas sabem fazer. Às vezes uma pessoa ela entra numa empresa dizendo que fez muitas coisas numa empresa anterior, mas a empresa anterior não tinha o mesmo engajamento, não tinha a mesma maturidade que talvez a empresa que você esteja agora tem. São empresas diferentes, cenários diferentes, com mentalidades diferentes, e é importante a gente entender um pouco
olhar no retrovisor, olhar um pouco o passado dessa pessoa e ver o quanto ela tem esse talento e o quanto a gente pode extrair melhor dela. Ou seja, apoiar as pessoas, dizer a elas, estamos junto nessa jornada. Acompanhar, engajar dentro da sua capacidade e até mesmo oferecendo recursos, dando dicas, colocando para ela o que ela pode aprender, fazendo com que as pessoas realmente sejam melhores do que elas são. Ou seja, para você não ser confuso, você precisa ser claro, objetivo. Você precisa liderar pelo exemplo, saber que as pessoas estão dando resultado animado, engajado e não com medo, não inseguro. Por isso que muitas gerações não estão aceitando esse tipo de liderança. Por isso que tem muitas gerações que não acreditam em lideranças assim, não vão suportar ficar debaixo do guarda-chuva de pessoas, de líderes que agem dessa forma. Patrícia, mas os caras são muito fraquinhos, mas não é uma questão de ser fraco, é uma questão de incongruência. Se não há clareza na comunicação, se você está dizendo uma coisa e falando outra, se você sai de uma reunião com várias coisas definidas e daqui a pouco você está com um comportamento totalmente desconexo ao que você falou. Se você diz para as pessoas na cara dela que você não falou uma coisa que você realmente disse, tentando deixar a pessoa confusa, você nunca vai ser um exemplo. Você vai ser odiado, você vai ser uma pessoa que as pessoas vão tentar te boicotar, você vai ser uma pessoa que não vai ser respeitado. E tudo bem, você pode até falar assim para mim, mas eu não ligo para isso, mas que legado você quer deixar? Você acredita realmente que é uma liderança sadia ser uma pessoa confusa, agir dessa forma, como se você fosse imbatível, como se nada disso em uma hora não pudesse respingar em você? Veja se cabe refletir. Porque se você realmente aprendeu a ter uma liderança dessa forma, confusa, desconexa, diz uma coisa e diz outra, como se você subestimasse as pessoas, isso não significa que você tem que levar isso a vida inteira. Significa que você possa mudar. E eu arrisco a dizer que é por isso que nós estamos passando até por mudanças de gerações. Talvez seja uma maneira de nos forçar a mudar, de nos forçar a olhar diferente, de ter um olhar diferente para o cenário que nós estamos supostamente acostumados a viver. Fez sentido? Eu quero saber se você quer deixar o seu legado, se você realmente quer uma liderança de poder, mas um poder onde você forme pessoas, onde você seja o exemplo, onde você consiga, com clareza, com direção, fazer com que as pessoas sejam melhores do que elas são, despertando talentos mesmo no meio de tanta dificuldade. E se você tem um time que você quer treinar, vem para cá, mostra os vídeos, eu tenho cursos imbatíveis, maravilhosos que podem, assim, engajar, que pode também te ajudar. Fez sentido? Maratone no canal, tem conteúdos com ferramentas incríveis para te ajudar a ser um líder transformador, para você poder cada vez mais criar conexões com as pessoas. E eu vou te dizer, se você aprender a criar conexões genuínas, você terá sucesso por onde você estiver. Até naquele nível do, cara, o que você está fazendo? É isso que você vai despertar nas pessoas. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima quinta.